vamos falar hoje, nós estamos vivendo o jejum de Daniel. Nesses 21 dias, nós estamos nos dedicando a estreitar o nosso relacionamento com quem? Com Deus. Nos abstendo de informações seculares, nos esvaziando para ser cheio. Porque não tem como encher copo cheio. Eu preciso me esvaziar para ser cheio. Tirando as coisas que hoje estão ocupando o lugar de Deus na minha vida. Agora, existem 3 coisas que nós devemos considerar no Evangelho. 3 coisas. Primeiro, você conhece. Você conhece. Você toma conhecimento dele. Você toma conhecimento da palavra. Você vai ouvindo a palavra de Deus e você vai tomando conhecimento do Evangelho. Você vai tomando conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Então, o primeiro passo é conhecer. Você vai conhecendo mais das coisas de Deus. Você vai se aprofundando, mergulhando nas coisas de Deus. Você vai tomando conhecimento de Deus. Por exemplo, quando alguém fala de uma pessoa para você, você não conhece aquela pessoa intimamente. Você não sabe quem ela é. Só que as informações que alguém vai passando a respeito daquela pessoa, você vai tendo mais ou menos uma ideia de quem ela é, de como ela age. Você vai tendo mais ou menos uma ideia a respeito desta pessoa. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, quando você estuda a palavra, você está recebendo essa informação. É como se alguém te falasse a respeito de uma pessoa. Você toma informações a respeito desta pessoa. Só que, para por aqui, não. Isso não é suficiente. É necessário que você vá para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? É experimentar, é viver, é conviver com essa pessoa. Porque muitas vezes a forma que a gente lê, a forma que a gente interpreta e a maneira que as pessoas trazem a informação para a gente, nós podemos ter uma visão deturpada do que realmente é. Então nós entendemos e passamos a conhecer aquela pessoa pela ótica dos outros. A mesma coisa acontece em relação a Deus. Quando você só conhece por meio de informações, você passa a ter um conhecimento de Deus pela ótica de quem está te passando. Mas você não teve uma experiência com Ele. É a mesma coisa o pai ensinando o filho a respeito de Deus. Isso é bom? É o primeiro passo. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que ter as suas próprias experiências, a sua própria convivência com Deus, para conhecê-lo melhor como ele verdadeiramente é. Porque basear a nossa vida no conhecimento e na experiência dos outros, isso não é bom. Para quem está começando, para quem está engateando na fé, isso é necessário. Mas chega um momento que você tem que buscar ter a sua própria experiência
com Deus, a sua convivência com Ele. Por isso que você vê muitas pessoas, muitos estudiosos da Bíblia, muitos teólogos, que se tornam até incrédulos. Por quê? Porque eles conhecem, mas nunca experimentaram. Ou seja, eles nunca vivenciaram aquilo. Então eles tomam conhecimento, estudam livros, pesquisam, vão atrás de pesquisas, conhecem de cor e salteado, mas eles nunca tiveram uma experiência profunda com Deus, profunda com o Evangelho. Eles nunca viveram isso na sua vida íntima. E aí eles se tornam incrédulos. Porque Deus se revela para os simples. Para os simples, para aqueles que buscam a Ele de todo o coração, para aquelas pessoas que descem do salto, aquelas pessoas que não ficam se achando intelectuais demais, mas para aquelas pessoas que buscam a Ele com humildade, que querem conhecê-lo mais, como Zaqueu, que subiu numa árvore só para conhecer quem era Jesus, e Jesus então se revela a ele dizendo: eu vou me hospedar na tua casa hoje. Zaqueu só queria conhecer quem era Jesus, e lá na casa dele, Jesus prega para ele uma única vez, e aquilo já é o suficiente para que ele decida se entregar, dizendo: Senhor, eu decido hoje dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei, roubei alguma pessoa, eu vou restituir 4 vezes mais, porque Zaqueu era desonesto. Zaqueu era conhecido como uma pessoa injusta, um coletor de impostos. Só que uma pregação foi suficiente para ele se entregar. E Jesus respondeu a ele: hoje houve salvação nessa casa. Zaqueu, ele teve o privilégio de no mesmo dia conhecer e ao mesmo tempo ter uma experiência pessoal com Jesus. E isso acontece com todo mundo? Não. Mas é possível? É. Agora, quando eu só tomo informações, só conheço, mas não tenho a minha experiência, então eu sempre vou ser aquela pessoa cheio de dúvidas, cheio de incertezas em relação a Deus, insegura na minha fé. Eu sempre vou carregar comigo essa insegurança. E a Bíblia diz assim, aqui no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, a pessoa que experimenta, ela se torna uma testemunha do que viu, do que presenciou. Ela se torna uma testemunha. Por exemplo, quando você pega uma pessoa para depor, e aquela pessoa, ela não estava ali, ela não presenciou, alguém falou para ela é uma testemunha válida? Não. Ela é uma testemunha que passa segurança? Não. Porque se alguém apertar e dizer assim: você viu, você presenciou? Não. Alguém me falou. Ela já não serve. Você tem certeza? Não sei. Me falaram. Ela já não serve. Para o tribunal ela já não. Como testemunha ela não serve. Porque a testemunha, ela tem que ter presenciado, ela tem que ter visto.
A testemunha, ela tem que ter certeza daquilo que ela viu. Ela não pode, eu acho, eu não sei, talvez. E a pessoa que não teve uma experiência com Deus de verdade, mas que só ouviu falar dele, ela não é firme ao testemunhar dele, porque ela não teve a experiência com ele. E depois que eu tenho essa experiência com Deus, aí vem o terceiro passo. Primeiro, conhecer. Segundo, experimentar. Terceiro passo, compartilhar. É compartilhar. Por quê? Porque agora eu o conheço, agora eu experimentei, o Evangelho mudou a minha vida, me transformou, eu nasci de Deus, tenho um novo coração, tenho nova vida, novamente, Deus me regenerou, me transformou, funcionou na minha vida, eu testemunhei essa mudança que Jesus fez na minha vida, eu sou um novo homem, uma nova mulher, agora eu vou compartilhar com outras pessoas, não só o que eu ouvi, mas eu vou compartilhar também o que eu vivi. É diferente. É diferente. Quando você compartilha o que você viveu e vive, você não tem dúvida. Quando você compartilha o que você somente ouviu, você sempre vai ter, lá no fundo, dúvidas. Por isso que existem pessoas que, se alguém perguntar para ela com firmeza, vem cá, você crê que Deus existe de verdade? Mas você crê mesmo? Tem gente que vai o quê? Vai dar uma tremida, ela vai tremer. Porque ela ouviu falar, ela leu, ela ouviu, mas ela tem certeza? Ela não tem essa certeza dentro dela. Ela vai tremer. Ela não tem certeza. Ela não tem. Ela não tem. Você vê que a pessoa, quando não tem uma experiência, ela sempre precisa de validação de alguém. Se alguém não validar, ela não crê. Se alguém não disser assim, olha fulano, você é de Deus, hein? Você é mulher de Deus, hein? Você é homem de Deus, hein? Ela precisa de alguém para validar isso. Se alguém chegar e dizer para ela assim, você é do diabo, você não é de Deus, aquela dúvida entra dentro dela, porque ela não tem certeza. Ela não tem certeza. Se alguém virar para dizer assim, você não nasceu de Deus não, hein? Logo vem aquele pensamento, será que eu nasci de Deus realmente? Por quê? Porque ela nunca teve uma experiência com Deus. Isso acontece com pessoas, até na hora que elas estão expulsando demônios. Você sabia disso? Porque às vezes a pessoa está expulsando demônios, se ela der muito trela para ele, o diabo consegue convencê-la, dizendo para ela assim, eu não vou sair. Por quê? Porque você não é de Deus. Você não é de Deus. Eu não vou sair. Se ela não tiver tido uma experiência real com Deus, ela deixa a dúvida entrar no coração dela e ela não manda aquele demônio embora. Aquele demônio coloca dúvida no coração dela. Isso acontece muito. Então, primeiro eu conheço, segundo eu experimento, terceiro eu compartilho. Só que o que nós vemos acontecer hoje? Essa pirâmide está invertida. A pessoa vem, mal conhece, porque ela mal ouviu falar dele, nunca teve uma experiência com ele, e já se acha no direito de sair compartilhando alguém que elas ainda não conhecem. É claro que nada o impede de falar de Jesus para outras pessoas. Nada o impede
de falar do que você está ouvindo, aprendendo, conhecendo, das experiências que você está tendo, nada te impede. Mas o que não pode acontecer é a gente se acomodar com a ideia de não ter uma experiência com Ele, de vivermos esse relacionamento raso com Ele, de não ter uma experiência profunda, porque às vezes nós começamos a falar dele e achamos que isso é o suficiente. Eu já estou dentro de uma igreja, eu já falo de Jesus, eu creio em Jesus, e isso é o suficiente. Não, não é. É necessário que você se aprofunde, que você tenha um relacionamento forte com Ele, que você busque a Ele, que você se envolva com a palavra, que você ore, que você tenha essa intimidade com Ele, que você busque experiências cada vez mais profundas com Ele, porque isso vai só fortalecendo a relação. É como num casamento. Quanto mais tempo você convive com a pessoa, mais o relacionamento é fortalecido. Por quê? Porque tem as lutas, tem os problemas, casamento não é mar de rosa, tem as dificuldades no relacionamento. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que é nova de casado e uma pessoa que já tem 30, 40 anos de casado, olha o que essa pessoa já passou. Sim ou não? Passou muitas guerras, dificuldades juntos, adaptação, aquela coisa toda. Então a tendência natural é o casamento ficar mais forte e não mais fraco. Às vezes fica mais fraco? Fica, depende da forma que foi conduzido. Mas a ideia é que com o passar do tempo se consolide, se fortaleça. A mesma coisa é o relacionamento com Deus. Aí diz aqui assim, livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder de Deus, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Olha o poder que o Espírito Santo derrama sobre nós. O poder de nos tornar uma testemunha ocular, uma testemunha experimental, viva, que viveu, que experimentou Ele, e compartilhar, testemunhar com outras pessoas. Eu só posso testemunhar aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vi. E para concluir, no livro de João, 1 João, capítulo 2, versículo 4, 1 João, capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, a pessoa que não vive isso, mas diz, eu o conheço, mas não vive essa palavra, não obedece, ela não experimentou na vida dela, ela não está apta para testificar, ela não está apta para compartilhar, porque ela nunca viveu isso. Amém? Então busque essa experiência com Deus. Nesses 21 dias do jejum de Daniel, se aproxime mais, porque a ideia e o propósito é esse. Que você nesses dias, você se aprofunde mais. Que durante esses dias você se desconecte de informações seculares, se esvazie para ser cheio de Deus, para você ter experiências cada vez maiores e melhores com Deus, e você possa compartilhar também com outras pessoas aquilo que viu e aquilo que experimentou. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos participar da Santa Ceia. Nós vamos buscar a presença de Deus.